Olá, olá, amados estudantes da luz. Cá estou eu, Carol Daimon, trazendo para você mais um capítulo do livro da coletânea de O Despertar da Consciência. O livro que a gente está lendo é Sua Fé é Sua Fortuna. É o segundo livro da coletânea. E hoje a gente começa no capítulo 8. Até o momento, é um dos mais que tem mais páginas, né, da coletânea. Então, é um livro bem completo, com muitas ideias inovadoras, transformadoras, e a gente segue aqui na nossa leitura. Então, pega aí seu papel, seu caderno, sua caneta, faça suas anotações, para que você possa usar esse conhecimento, colocar em prática, né? E não só ouvir, assim como Neville traz, que a gente repetir palavras é inócuo, né? É vazio. Não se trata de uma repetição, se trata de colocar o nosso sentimento. Então, vamos trabalhar isso como uma vivência, fazer anotação, entender o que está sendo dito, para a gente começar a trazer a nossa presença eu sou, moldar a nossa vida a partir dessa presença eu sou. No capítulo 8 tem o título assim: Nenhum outro Deus. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 5, versículos 6 e 7. Não terás nenhum outro Deus além de mim. Pelo tempo em que o homem sustentar a crença em um poder externo a si mesmo, pelo mesmo tempo ele roubará de si próprio a força do ser que ele é de verdade. Cada crença que ele mantém em poderes externos a si, sejam para o bem ou para o mal, se tornarão os moldes de suas imagens e esculturas adoradas. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus 21, versículo 12. As crenças na eficácia dos medicamentos para curar, dietas para fortalecer, dinheiro para consertar as coisas são os produtos ou os cambistas dos quais o poder deve ser retirado, para que se possa então manifestar essas qualidades infalivelmente. Este entendimento é o que expulsa os mercadores do templo. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Segundo Coríntios 6, versículo 14, 15 e 16. Os ladrões que te roubam são suas próprias crenças limitantes. É a sua crença em determinada coisa e não a coisa em si que te ajuda. Há apenas um poder, e eu sou ele. Somente por causa de sua crença em coisas externas é que você acha poder nelas, transferindo o poder que é seu para um objeto ou condição externa. Perceba que você mesmo é o poder, que equivocadamente você concede às condições externas. A Bíblia compara o homem teimoso ao camelo que não consegue passar pelo buraco da agulha. A agulha, referida nesta passagem, na verdade era um pequeno portão nos muros de Jerusalém, que era tão estreito que um camelo não conseguia passar por ele sem que antes fosse aliviado de sua carga. O homem rico que se deixar sobrecarregar com falsos valores humanos não conseguirá entrar no reino dos céus até que ele se alivie de sua carga, assim como o camelo que precisava passar por este estreito portão. O homem se sente tão seguro em suas leis humanas, em suas opiniões e crenças, que ele as reveste com uma autoridade que não lhes pertence. Certo de que o seu conhecimento da razão é tudo, ele continua sem saber que eles são apenas aspectos externos de seu estado de espírito. Quando ele percebe que a consciência de uma qualidade exterioriza esta qualidade sem o auxílio de qualquer outro valor, ele estabelece o único valor verdadeiro, a sua própria consciência. O Senhor está em seu templo sagrado. Habacuque 2, versículo 20.
A consciência habita dentro daquilo que ela é consciente de ser. O homem é o Senhor e o seu templo. Sabendo que a consciência se objetiva em si mesma, o homem deve perdoar a todos os homens pelo que eles são, pois ele deve entender que todos eles expressam, sem o auxílio de ninguém, aquilo que eles são conscientes de ser. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado de o Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhes dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: Olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceram que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro com o que lhe acontecera. Atos 3, versículos do 1 ao 10. Pedro, o homem disciplinado ou iluminado, sabia que uma mudança de consciência pode produzir uma mudança de expressão. Em vez de se solidarizar com os mendigos da vida humana no portão do templo, ele declarou: Ouro e prata eu não tenho para te dar, mas aquilo que eu tenho, a consciência da liberdade, isto eu te dou. Por esse motivo, mais uma vez, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti. Segundo Timóteo 1, versículo 6. Pare de mendigar e afirme-se ser o que você decide ser. Faça isso e você também vai saltar do seu mundo aleijado para o mundo da liberdade, cantando louvores ao Senhor eu sou. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Este é o grito de todos os que descobrem a sua consciência de ser como Deus, o Cristo Salvador. O reconhecimento deste fato automaticamente purifica o templo, a sua consciência, dos ladrões e assaltantes, restituindo a você esse domínio sobre as coisas que você perdeu no momento em que você se esqueceu do comando. Não terás outros deuses além de mim. Então, ficamos no capítulo 8. Vou dar continuidade ao 9, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre esse capítulo, Nenhum Outro Deus. Então, o Deus, né, que a gente deve levar os nossos sentidos e consciência é a presença eu sou dentro de mim. Essa consciência de que há um Deus externo, de que as coisas externas têm um poder que a gente dá a elas. Tudo isso tira da gente a liberdade de ser, a liberdade de manifestar uma vida plena, uma vida de abundância. Trabalhar nas nossas crenças é muito importante. Aquilo que disseram para você que você é desde que você chegou nesse mundo e que você foi construindo por ideias da sociedade, da escola, da família, da igreja, do local de trabalho, tudo isso são ideias que foram colocando, né? Que foram dizendo, você é isso, você é aquilo. E isso é muito importante a gente entender como que eu me reconheço sendo. Quem eu me reconheço sendo aqui agora? Quem sou eu? Eu sou a presença divina em ação e dessa presença divina brotam todas as qualidades, e não o contrário. Não são as qualidades que me fazem, mas eu faço essas qualidades no meu mundo. E mudar essa consciência é super importante para a gente começar a trazer essa vida de valor, de sentido para essa matéria, né? Então, não se coloque, não deixe que as suas crenças no que está fora sejam aquela que faz o seu mundo.
acredite, procure dentro de você o seu verdadeiro eu sou. O eu sou dentro de você que manifesta todo esse mundo. O eu sou é o poder, né? Eu sou. Ele fala que somente por causa da sua crença em coisas externas é que você acha poder nelas. Então você transfere o seu poder para essas coisas, você transfere a sua liberdade para essas coisas externas. E o contrário é que a gente precisa tirar esse foco, entrar para dentro do nosso templo e manifestar o eu sou. E esse conto, essa passagem da Bíblia aqui, né, que traz essa pessoa que era um aleijado, que ficava ali na porta, mendigando ao externo, aos outros. Como isso é uma representação linda, gente. É um mendigo ali mendigando, vivendo de migalhas, quando ele podia ter total liberdade, a consciência de ser livre, que é o que João traz para ele, né? Pedro, perdão. Ele sabia que uma mudança de consciência pode produzir uma mudança de expressão. Então ele fala, em vez de você se solidarizar com os mendigos da vida humana no portão do templo, declare, eu não posso te dar ouro e prata, mas o que eu tenho, que é a consciência da liberdade, eu te dou. A consciência de que você é livre para criar o seu mundo, a sua realidade, o seu universo. Isso eu posso te dar. Então declara, eu sou, eu sou. Qual foi a declaração que ele falou para o homem aqui, quando ele fala, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Então, essa consciência de liberdade, a consciência de que somos livres, né, da liberdade para ser nessa vida, é o maior tesouro que a gente pode encontrar. Pare de mendigar e afirme-se ser o que você decide ser. Faça isso e você também vai saltar do seu mundo aleijado para o mundo da liberdade. Então, a partir de hoje, tomemos consciência de ser o que desejamos ser. E a gente passa a afirmar isso e saímos dessa mendicância, desses pedidos e súplicas que fazem da gente tão prisioneiros, né, dessa crueldade da mente. E a gente se empodera e manifesta na nossa realidade a plenitude, a harmonia. Ainda que haja desafios, que hajam os pedaços da vida que a gente precisa passar para o nosso crescimento, você vai entender como passar por isso de uma forma leve, iluminada, harmônica. E assim será. E assim é. Capítulo 9, o alicerce. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como sábio mestre de obras, lancei o alicerce para que outros edifiquem sobre ele. Entretanto, cada homem deve refletir bem sobre como fará sua construção, porque ninguém pode colocar outro alicerce acima do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edificar sobre este alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será manifesta, mas chegará o dia em que ela será confessada, porque ela será testada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada homem. Se a obra que alguém construiu resistir, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém for consumida pelo fogo, este sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas de um incêndio. Não sabeis que sois o templo de Deus e que seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o templo de Deus, este se destruirá, pois o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Que nenhum homem se iluda, se qualquer um dentre vós se considera sábio de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se tolo para que consiga alcançar a sabedoria. Pois a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que pensam em vão. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida e a morte. Assim como o presente e o futuro, tudo o que existe é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus.
1 Coríntios 3, versículo 10 ao 23. O alicerce de todas as expressões é a consciência. O homem tenta o quanto pode, mas ele não consegue encontrar uma outra causa para a manifestação que não seja a sua consciência de ser. O homem acha que encontrou a causa da doença nos germes, a causa da guerra nas divergências das ideologias políticas e na ganância. Todas essas descobertas que o homem cataloga como a base de sua sabedoria são tolices aos olhos de Deus. Há apenas um poder, e este poder é Deus, a consciência. Ele mata e faz viver, ele fere e cura, ele faz todas as coisas boas, más ou indiferentes. O homem se move em um mundo que não é nada mais, nada menos do que a sua própria consciência objetivada. Não sabendo disso, ele luta em vão contra seus reflexos, enquanto mantém vivas a luz e as imagens que as projetam. Eu sou a luz do mundo, João 8, versículo 12. Eu sou a consciência, é a luz. O que eu sou consciente de ser, minha concepção de mim mesmo, tais como eu sou rico, eu sou saudável, eu sou livre, são as imagens. O mundo é um espelho de magnitude que reflete o que eu sou consciente de ser. O mundo é um espelho de magnitude que reflete o que eu sou consciente de ser. Pare de tentar mudar o mundo, já que ele é apenas um espelho. As tentativas do homem para mudar o mundo através da força são tão inúteis quanto quebrar um espelho na esperança de mudar a sua face. Deixe o espelho e mude a sua face. Deixe o mundo e mude as suas concepções de si mesmo. Assim, então, o seu reflexo será satisfatório. Liberdade ou prisão, satisfação ou frustração, só podem ser diferenciadas pela consciência de ser. Independentemente de seu problema, sua duração ou sua magnitude, uma atenção cuidadosa quanto a estas instruções irá eliminar, em um tempo incrivelmente curto, até mesmo a lembrança destes problemas. Faça a si mesmo esta pergunta: como eu me sentiria se eu fosse livre? Como? Como você se sentiria se você fosse livre? No exato momento em que você sinceramente fizer esta pergunta, virá a resposta. Nenhum homem consegue contar aos outros como é a satisfação do seu desejo realizado. Esta sensação permanece dentro de cada indivíduo, ele, e somente ele, pode experimentar o sentimento e a alegria desta mudança automática de consciência. O sentimento ou a emoção que vem em resposta ao seu autoquestionamento é o estado pai da consciência, a pedra angular, o alicerce sobre a qual a mudança de consciência é construída. Como este sentimento irá se manifestar em sua realidade, ninguém sabe, mas ele irá. O Pai, que é a consciência, tem meios que nenhum homem conhece, e a sua lei é imutável. Todas as coisas expressam sua natureza. Conforme você emana um sentimento, ele se torna sua natureza. Isto pode levar um instante ou um ano. É inteiramente proporcional ao seu grau de intensidade e convicção. Conforme as dúvidas desaparecem e você passa a sentir que eu sou o que desejo ser, você começa a desenvolver esse fruto ou a natureza da coisa que você está se sentindo ser. Quando você compra um chapéu novo ou um novo par de sapatos, você sabe que todo mundo percebe que eles são novos. Você não se sentirá totalmente confortável com esse novo chapéu ou esse novo sapato recém-adquirido se eles, com o tempo, não se condicionarem ou se adaptarem perfeitamente ao formato da sua cabeça ou dos seus pés, ao ponto em que eles se tornem praticamente uma parte do seu corpo. O mesmo se aplica ao uso dos novos estados de consciência. Quando você se faz a pergunta: como eu me sentiria se o meu desejo fosse realizado exatamente agora? A resposta que vem de imediato, enquanto não condicionada corretamente pelo tempo e adaptação, é realmente perturbadora. O período de adaptação para realizar esse potencial da consciência é comparável ao novo chapéu e ao novo sapato. Não sabendo que a consciência sempre está se projetando nas condições ao seu redor, assim como a mulher de Ló, você constantemente olha para trás na direção do seu problema. E novamente fique hipnotizado pela sua naturalidade aparente. Prestem atenção às palavras de Jesus. Se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo. Mateus 16, versículo 24. Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mateus 8, versículo 22. Seu problema pode ter lhe deixado tão hipnotizado pela sua aparente naturalidade
e realidade que você acha difícil de vestir-se com um novo sentimento, a consciência do seu Salvador. Você deve vestir esta veste se você deseja ter resultados. O alicerce, que é a consciência, que muitos construtores ignoram, é o princípio de toda construção e outra fundação nenhum homem pode estabelecer. Então, bem aqui no início, ele traz, né, o alicerce, que é o capítulo 9, e ele traz que esse alicerce, para que a gente se edifique sobre eles, né, a presença eu sou dentro de mim a consciência, né, o alicerce, e a partir dessa consciência vai se manifestando, vai produzindo. E ele fala, se alguma pessoa edificar sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, a sua obra será manifesta, mas vai ter o dia em que ela será confessada, porque ela será testada pelo fogo que provará a qualidade da obra. Então, o que eu sinto aqui, né, que Neville traz nessa explicação, né, que traz nessa passagem, é que a obra, o alicerce, ele está ali. E você pode construir em torno desse alicerce o que você quiser, porque está ali. Não deve ser colocado um alicerce sobre o outro alicerce, porque só tem um. E você pode construir com o que for, mas vai chegar um momento em que isso vai ser testado. Você vai passar pelo fogo, né, que é a transformação. E aí o que você construiu se sustenta? É verdadeiro? Está alinhado com o que você quer? Você pode edificar sobre esse alicerce e utilizar o que você quiser. Mas no dia que for testado, que vai passar pelo fogo, essa qualidade da obra de cada homem, de cada pessoa, a sua qualidade da obra, ela vai passar? É muito comum, né, gente? A gente começa um caminho assim, ai meu Deus, e vai, eu vou, e vai ser muito bom, e você começa toda animada, toda feliz. Tá bom, já aprendi, já sei como fazer, e você vai lá e consegue manifestar alguma coisa, né? Consegue manifestar consciente, de forma consciente, de forma objetificada, né? Como Neville traz aqui. Mas aí, de repente, você passa por algum desafio, algum obstáculo, alguma coisa vem, e aí todo aquele entusiasmo vem por terra, cai por terra. Né? Tudo aquilo que você construiu não se sustentou. Sabe por quê? Porque não está, o alicerce está ali, mas e ele existe, ele está segurando, mas ele não consegue sustentar um material que não está bem colocado, né? Digamos assim, ou um material, por exemplo, feno ou palha. Então você pode construir com o que quiser, mas você vai conseguir sustentar isso. Eu vejo que ele queria trazer dessa maneira, né? Qualquer um que entre nós que se considera sábio, de acordo com esse padrão do novo tempo, então é melhor tornar-se tolo para que consiga alcançar a sabedoria. Né? Deixa que a gente, que você saia dessa. Porque quando você já se considera um sábio, você já considera feito, né? Já está tudo pronto, você já sabe como fazer, você já não quer aprender mais nada. Então é melhor que você se considere um tolo e aprenda o que você vai edificar nesse alicerce, o que você vai fazer crescer nesse alicerce. Aprenda sobre isso. Aprenda mais, aprenda mais, aprenda mais, para que você possa, quando passar pela prova do fogo, você consegue se manter, né, estabelecida dentro da sua estrutura, dentro de um equilíbrio. Faz sentido isso para você? O homem, ele caminha pelo mundo, né, e ele está lidando ali com a sua própria consciência objetivada. Mas por não saber disso, ele entra em batalha com ele mesmo. Ele entra em luta com ele mesmo, desafio com ele mesmo. Então, tendo essa consciência, gente, a partir de agora, a gente já tem que saber que o mundo manifesto é o que eu estou consciente de ser, é o reflexo, é o espelho do que vai dentro de mim, né? A lei da correspondência, o que está dentro é como o que está fora é como o que está dentro, o que está dentro é como o que está fora. Eu sou a luz do mundo. Essa é um bom decreto para a gente fazer. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a consciência é a luz, né? O que eu sou consciente de ser, que é a minha concepção de si mesmo, tais como eu sou rico, eu sou saudável, eu sou livre, são as imagens. São as imagens que são criadas. O mundo é um espelho de magnitude que reflete o que eu sou consciente de ser. Então, eu vou ficar um pouquinho nessa parte aqui que eu acho ela bem importante, para a gente pegar um pouco mais disso, né?
A consciência é a luz. O eu sou, que é a consciência, é a luz. E o que que eu sou consciente de ser? O que que eu concebo dessa luz? O que que nasce dessa luz? Ao que eu dou a luz? Olha como isso é significativo, como isso vem representado. Se a gente for fazer aqui a representação, né, do nascimento de um ser humano, o dar à luz. O que de dentro de mim se manifesta no externo, o que de dentro de mim se nasce, que da minha luz nasce, ao que eu dou a luz. Presta, né, presta atenção nisso para você. Então, o que você concebe da luz é o eu sou saudável, eu sou rico, eu sou livre. Isso cria, são as imagens criadas. Um bom exemplo aqui prático é a gente trabalhar, por exemplo, para quem quer manifestar um emprego, né? Para quem quer ter um emprego bom, ser qualificado. Então, você quer manifestar esse emprego, à luz disso, né? O eu sou a luz. Eu sou a luz. Eu sou a luz. A concepção disso, que eu concebo dessa luz, é um emprego novo. Então, eu sou a luz gerando um emprego novo. Eu sou o meu novo emprego. Fez sentido, gente? Compartilha comigo aqui. Então, a gente pode escolher entre liberdade e prisão, satisfação ou frustração. Isso não tem uma diferença. É a mesma coisa em polaridades opostas, muda em grau. As polaridades, isso é a lei da polaridade, né? Ela tem graus diferentes. Então, a satisfação, a liberdade ou a prisão é uma coisa só. São duas faces de uma moeda. De um lado eu tenho a liberdade, do outro lado eu tenho a prisão, em graus diferentes, né? E aí ele fala esse exemplo que eu acho fantástico, que não é você querer mudar o seu mundo quebrando o espelho, é você querer mudar sem ter consciência de ser, a mesma coisa de você querer quebrar um espelho para não ver, para pensando que quebrar o espelho vai mudar a sua imagem refletida ali. Quando na verdade o interno, você precisa se mudar internamente para que a imagem no espelho mude. É assim que a gente vai fazendo essas mudanças. E é isso, o sentimento ou a emoção que vem em resposta ao seu autoquestionamento e as perguntas para a gente fazer, né? Como eu me sentiria se eu fosse livre? Como eu vou me sentir se, como eu me sentiria se o meu desejo fosse realizado agora, exatamente agora? Faça essa pergunta. Aproveita que na hora que a gente acabar essa leitura, né, para um pouquinho, eu vou fazer isso aqui, e pergunta, como eu me sentiria se eu fosse livre? Depois que vier algumas respostas, como eu me sentiria se meu desejo fosse realizado agora, nesse momento? E é muito interessante, eu vou contar para vocês aqui um exemplo. A minha irmã, ela estudou por muito tempo para passar concurseira, né? Estudou desde 2014. E, e aí minha irmã, assim, muito estudiosa, uma menina muito dedicada mesmo, sabe, aos estudos. Mas, tipo assim, passava e não era chamada, passava numa colocação que ainda não dava para ser chamada. E aí, o ano passado ela foi chamada. Fez um ano agora que ela foi chamada para um concurso que ela fez há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. E ela foi chamada, gente. Quando ela foi chamada para esse concurso, deu meio que um parafuso na cabeça, porque minha irmã ela namorou muito tempo, né? Namorava, ficou noiva há muito tempo. Não, ainda não tinha expectativa de casar por agora, já tinha muito tempo e eles não tinham expectativa que eles estavam tentando fazer a vida, né? Fazer o financeiro primeiro, construir tudo para depois casar. Ela não tinha, né, um emprego fixo, ela estava trabalhando, mas não era um emprego assim que ela queria, não era o que ela satisfazia. Por muito tempo ela buscando aqui, buscando ali, buscando, né, nessa parte de concurso, trabalhar com as outras áreas, mas enfim, quando ela foi chamada, veio ali, como é que chama? A ribimboca da parafuseta. Porque aí ela começou a falar assim, nossa, aí começou a vir um sentimento muito grande de angústia. Porque ela teve que mudar de estado. Ela não mudou nem de cidade, ela mudou de estado. Aí eles resolveram em menos de um mês que iam casar mesmo, que iam embora juntos, casar. Ela casou, mudou e arrumou o emprego dos sonhos. Mas essa realização foi perfeita, hoje ela tá bem, tá, né, tá tranquila, mas na época isso foi muito confuso, porque né, ela estava conquistando ali tudo que ela
nesses últimos 10 anos, ela estava ali tentando fazer dar certo. O que que eu quero dizer com isso? Como eu vou me sentir se o meu desejo fosse realizado agora? Muitas vezes essa resposta traz as nossas limitações, aquilo que limita a gente. Talvez se ela tivesse feito essa pergunta lá atrás, ela ia entender o que estava impedindo ela de realizar, né? O medo da mudança, o medo do novo, o medo de ter que, tipo, recalcular toda a rota da minha vida para fazer tudo diferente, largar tudo que eu amo aqui para trás, tudo que eu construir, né, para trás e começar uma vida totalmente nova. Isso poderia ser um medo, uma limitação dela, não sei se era, mas poderia ser algo que a limitava de concluir aquela etapa, aquele desejo. Então a gente precisa sempre fazer essa primeira pergunta, né? O que que eu preciso sempre, não, para a gente encontrar as nossas limitações, os bloqueios, essa é uma pergunta excelente. Se o meu desejo se realizar agora, como eu vou me sentir? O que que vai vir? Aí você se coloca ali na realização do desejo e vê, faz os ajustes. Nossa, eu acho que eu senti um pouquinho de ansiedade, eu senti medo, de certa forma me deu uma tristeza, porque eu ia ter que deixar isso para trás. E aí você vai entendendo. Então, são essas perguntas para a gente fazer. E ele fala: prestem atenção às palavras de Jesus. Se alguém deseja me seguir, negue a si mesmo. Negue aquilo que você tem consciência de ser agora e segue essa consciência nova, segue a consciência crística. Segue-me desde que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vai embora, vai construir. O seu problema pode ter lhe deixado tão hipnotizado pela sua aparente naturalidade e realidade que você acha difícil se vestir-se com um novo sentimento. Você acha difícil negar ele, né, e assumir essa nova consciência. Então, deixe o seu alicerce, a sua consciência, ser construída a partir de uma realidade desejada, objetivada, tá? O princípio de toda construção e outra fundação, nenhum homem pode estabelecer. Então, no alicerce não pode ser, né, manifestado um outro alicerce em cima daquele que já está ali. Capítulo 10, vou fazer ainda aqui o capítulo 10 hoje, que é bem pequenininho, e aí a gente para e começa o 11 na semana que vem, tá? Para aquele que tem. Assim sendo, se atente, pois ao que escutais. Assim sendo, se atente, pois, ao que escutais, porque para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo que não tem, lhe será tirado. Lucas 8, versículo 18. A Bíblia é o maior livro psicológico já escrito e adverte ao homem para que ele tome conta daquilo que ele ouve. E então, junto a este aviso, segue a indicação: para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo que não tem, lhe será tirado. Embora muitos vejam esta afirmação como um dos mais cruéis e injustos dos ditos atribuídos a Jesus, ainda assim continua a ser uma lei justa e misericordiosa, com base no princípio imutável da expressão da vida. A ignorância do homem quanto à existência da lei não o justifica, nem o exime de suas consequências. A lei é imparcial e, portanto, não faz distinção de pessoas. O homem é avisado a ser seletivo ao que ouve e aceita como verdade. Tudo que o homem aceita como verdade deixa uma impressão em sua consciência e será, a seu tempo, usado como prova ou contestação. A audição perceptiva é o principal meio através do qual o homem registra essas impressões. Um homem deve se disciplinar a ouvir apenas o que ele quer ouvir, não importa se os boatos ou as evidências dos seus sentidos indicarem o contrário. Aqui eu coloquei assim, domínio da mente, mudar o meu estado mental para o meu estado mental desejado. Uma coisa, gente, que uma vez eu fui fazer um curso e foi muito legal, assim, uns aprendizados que a gente vai pincelando na vida, né? A, 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 a minha professora, a professora que estava dando o curso, a gente na hora do café ali, a gente conversando, e a mãe dela estava lá participando também, a gente conversando, trocando uma ideia. E aí a mãe dela virou e falou assim: ah, porque eu sou assim, assim, assado. Falou alguma coisa lá que era meio que uma crença limitante, assim, trazia uma limitação na frase, né? E aí essa professora que estava dando o curso, falou assim: mãe, esse é o seu sistema de crenças. Eu respeito, mas eu não tomo para mim. Para mim isso não é uma verdade. Eu sinto que isso é uma audição seletiva, né? Eu te escuto, mas para mim isso não é uma verdade. E a gente precisa trazer isso de uma forma amorosa, mas saber separar
aquilo que te define, porque a vida inteira, gente, nós recebemos informações daquilo que os outros pensam sobre nós, né? É quando a gente é pequena, você é menina, tem que ser bem educada, você tem que sentar assim, falar assado, ser desse jeito, não faz isso que é feio, não pensa assim. Então você vai sendo condicionado desde pequena, né? Quando você está ali uma obra, um quadro em branco, e vem todas as como falar, as partes, né, da sociedade, os pontos ali, vão colocando impressões em você que você vai aceitando como suas. Então, quando você entende que isso são limitações, você começa a fazer o quê? Peraí, isso não é para mim. Eu não aceito isso como uma verdade. Cuidar com o que vê, com o que ouve, o que está assistindo na TV, o que está lendo, sabe, o que está ouvindo ali assim, senta, vai por mim, assim, vai na fila do supermercado. Primeira coisa que a gente faz. Nossa senhora, que fila enorme. Ai, que calor, calor tá horroroso. Ai, não sei o quê. Então, assim, a gente tem essa tendência, né, a desperdiçar nossa energia, porque isso é um desperdício de energia. E a gente tem essa tendência a desperdiçar energia com reclamação desnecessária. O que que vai resolver? Eu falar, ai, que fila gigante, que saco. O que que vai resolver? Vai andar a fila? Não vai. Né? Então a gente tem que começar a mudar essa chavinha. Gente, e eu faço isso muito. E de vez em quando eu me pego e eu faço, não, tá cancelado, cancelado, deixa eu mudar aqui. Aí eu tento contornar aquilo ali para mim, para o universo e para a pessoa, né? Então, assim, quando eu consigo é muito bom, porque fica aquela energia boa, a gente acaba dando risada de algumas coisas na rua, e é importante a gente mudar essa, né, virar essa chavinha aí da consciência para a polaridade de gratidão. Que bom, tá uma fila grande, mas eu tô aqui, tô esperando na fila, enquanto isso a gente vai conversando. Que bom que eu tenho aqui o meu dinheiro para comprar o que eu preciso hoje. Né? Então vamos mudando esse pensamento de reclamação para o pensamento. Se você é assim como eu, né? Tem gente que já mudou aí. Entrou no elevador, a primeira coisa, nossa senhora, que eu tô aguentando esse calor. Ai, meu Deus, esse frio tá demais. Então, assim, né, gente, vamos começar a mudar. Isso aqui serve muito para mim, tá? Continuando, então, conforme ele condicionar a sua audição perceptiva, ele reagirá apenas àquelas impressões que ele escolher. Esta lei nunca falha. Plenamente condicionado, o homem se torna incapaz de ouvir algo diferente daquilo que possa contribuir para o seu desejo. Então, quando ele já está condicionado, ele é incapaz de ouvir algo diferente daquilo que possa contribuir para o seu desejo. Eu conheço muitas pessoas assim. Quando eu chego às vezes para falar, não, não fala isso, né? Ah, não fala desse jeito, não, não se maltrata assim, a pessoa fala, ah, me deixa, não começa. Né? Tem muita gente assim. Então a gente precisa entender, minha mente está condicionada, chegando nesse ponto de eu não querer aceitar uma outra coisa, uma outra realidade, né? Como que eu vou fazer para mudar isso? Deus, como você descobriu. Deus, como você descobriu, é esta consciência incondicionada que te proporciona tudo o que você está ciente de ser. Estar ciente de ser ou de ter algo significa ser ou ter aquilo que você está ciente de ser. Todas as coisas se baseiam sobre este princípio imutável. É impossível que algo seja diferente daquilo que você está consciente de ser. Para aquele que tem aquilo que ele está consciente de ser, mais será dado. Seja bom, mal ou indiferente, não importa. O homem recebe multiplicado centenas de vezes aquilo que ele está ciente de ser. Eu tenho um vídeo aqui que eu gravei que fala o rio corre para o mar. Como é que faz com isso, né? Porque é assim, quando a gente já tem essa consciência de ser, isso é natural. Eu lembro, quando eu era mais jovem, bem adolescente, tinha um amigo que era mais bem posicionado financeiramente na vida, né? Tinha um já bem resolvido financeiramente. E a maior parte dos amigos dele, entre eu, assim, a gente, né, vivia assim, naquele jogo de cintura com o dinheiro. Mas ele não, ele era bem resolvido, né? Já tinha um financeiro bem equilibrado, uma pessoa que a gente pode considerar rica, ou talvez até um pouco mais. E aí um dia ele foi sacar uma coisa sacar um valor no banco, fez um saque lá e tirou o extrato. Quando ele tirou o extrato, tinha 15 mil a mais na conta dele. E aí ele foi ver, ele tinha um investimento de. Ai, gente, não vou saber, mas no banco que era um negócio que chamava PIC.
E aí faz, né, a pessoa concorria tipo um sorteio mensal e ele ganhou lá o sorteio nesse mês desses 15 mil. Aí ele contou pra gente e a gente falou, nossa, o rio corre pro mar mesmo, né? Como é que pode? A gente tá aqui, ó, se fizer, não sai. Olha o que que falava pro universo também. Claro que não ia sair, né? Se fizer aqui o sorteio, a gente não ganha R$ 1. Então, assim, a minha consciência de ser era muito diferente da consciência de ser dele. Ele já tinha, para ele era natural, não, é só 15 mil a mais, né? Para mim era, nossa, 15 mil, não faço nem R$ 1. Entende, gente? Então a gente precisa estar nessa consciência, né? De ser, eu sou consciente de que para mim tudo é possível, de que é possível, de que é real, de que eu tenho capacidade de conceber esse valor na minha conta, esse valor X, esse, esse projeto tal, né? E assim a gente vai manifestando. Porque aí você recebe multiplicado centenas de vezes, é infinito, vai recebendo, recebendo, recebendo. A vida quer te dar o que você é consciente de ser. Então, mude a consciência. De acordo com essa lei imutável, para aquele que não tem, até mesmo o que não tem lhe será tirado. Os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Você só pode ampliar aquilo que você está consciente de ser. Se a sua consciência de ser é pobreza, é mais pobreza que você vai manifestar. Todas as coisas gravitam ao redor da consciência com a qual elas estão em sintonia. Da mesma forma, todas as coisas movem-se para longe da consciência da qual elas estão fora de sintonia. Fiz até um desenhozinho aqui, né? Em volta da consciência fica ali, ó. A consciência vai magnetizando isso. Então, tudo que eu sou consciente de ser, ela magnetiza. Aquilo que eu não sou consciente de ser, ela afasta, ela nem traz para perto. Você poderia dividir igualmente toda a riqueza do mundo entre todos os homens, mas em pouco tempo essa divisão igualitária voltaria a ser desproporcional, como originalmente. A riqueza logo encontraria o seu caminho de volta para os bolsos daqueles de quem ela foi tirada, ao invés de se juntar ao coro daqueles que não têm, que insistem em destruir aqueles que têm. Reconheça essa lei imutável da expressão. A lei da expressão é imutável. Conscientemente, afirme-se ser como você deseja ser. Uma vez definida, com sua afirmação conscientemente estabelecida, continue nesta confiança até que a recompensa seja recebida. Uma vez que você definir a sua consciência de ser, com uma afirmação conscientemente estabelecida, então faz esse decreto e prega no seu espelho, prega na frente do computador, põe na carteira, põe onde, sabe assim, mas para você lembrar. Vamos começar com uma afirmação, né? Apenas uma, para você ver isso manifestado. Começa com uma coisa assim que para você é fácil de manifestar, é fácil de criar na sua vida. Começa com isso, né, que não está tão fora do seu alcance. Vamos fazer o teste. E aí você faz essa afirmação conscientemente estabelecida e continue nessa confiança até que a recompensa seja recebida. Tão certo como o dia segue a noite, qualquer atributo conscientemente declarado se manifestará. Assim, aquilo que para o mundo ortodoxo adormecido é uma lei injusta e cruel, se torna para o iluminado uma das verdades mais justas e misericordiosas já declaradas. Eu vim não para destruir, mas para cumprir. Mateus 5, versículo 17. Na verdade, nada é destruído. Qualquer destruição aparente é resultado de uma mudança de consciência. A consciência sempre preenche completamente o estado em que ela habita. O estado do qual a consciência se desvincula parece, para aqueles não familiarizados com esta lei, ficar destruído. No entanto, isto é apenas uma preparação para um novo estado de consciência. Afirme-se ser aquilo que você quer que seja completamente realizado em sua vida. Nada será destruído, tudo será cumprido. Para aquele que tem, mais será dado. Então, afirme-se ser aquilo que você quer que seja, completamente realizado em sua vida. Perceba que essa consciência, né, ela não é que ela vai se destruir, mas ela vai se desintegrar para que outra consciência nasça, e assim você vai nessa construção, moldando a sua massinha de modelar de acordo com aquilo que você quer ver criado na sua vida, tá bom? Então aqui finalizamos hoje, gente. Semana que vem continuamos aqui com o capítulo 11, tem muita coisa bacana para a gente ver aqui ainda, e a gente vai seguindo aqui nessa busca juntos, juntas. Eu sou Carol Diamond. Você gostou da minha leitura? Gostou
aqui dessas, como fala, dessas explicações, né? Dessas piras minhas aqui. Fala aqui para mim, comenta, deixa seu comentário, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você gosta, leva essa mensagem para mais pessoas. E também, se você chegou agora, se inscreve, ativa o sininho aqui do canal para você receber as próximas informações. Gente, tem muita coisa boa ainda para o Neville trazer para a gente. A gente ainda tem aqui, ó, Oração, a Arte de Acreditar, que é o terceiro livro. O Sentimento é o Segredo é o quarto livro. O Poder da Consciência, deixa eu ver, o Poder da Consciência é o quinto livro. Ainda tem mais dois que eu ainda não adquiri, mas que vou, ao longo aqui da nossa leitura, eles vão chegar aqui para mim de alguma maneira. E assim a gente vai fazendo as nossas leituras. Então fica comigo, vem, se inscreve, eu quero contribuir com você, assim como eu também quero contribuir comigo. Então aqui a gente trabalha em conjunto. Eu vou me ajudando, vou expandindo, vou te ajudando e a gente vai ajudando aos outros e assim a gente forma esse lindo círculo aí transformador. Um beijo grande, até o nosso próximo áudio vídeo. Boa semana, bom final de semana para você. Tchau, tchau.